Nós vamos já orar em nome de Jesus. Se você fielmente obedecer a palavra do Senhor, né? E ter zelo, e seguir todos os mandamentos que há nesse livro, então Deus ele vai te exaltar. Você será exaltado sobre toda a nação. Então isso é o chamado de Deus, né? Ele está nos chamando com essa palavra. Se você ser zeloso, se você ser fiel a Ele, Ele também vai ser fiel a você. Fielmente, a pessoa que é fiel obedece. Quando Ele diz a palavra ser fiel e obedecer os meus mandamentos, a gente vai refletir, olhar um homem que foi fiel, um homem que serviu a Deus aqui na terra com fidelidade. Ele foi fiel até a morte. E Jesus, quando ele veio obedecendo a Deus, fiel, seguindo a Deus fielmente, obedecendo os seus mandamentos, né? Ele sofreu, teve morte de cruz, mas ele foi fiel. E quem é fiel, essa palavra fiel é bem forte. Quando fala fiel, né, você está, né, sendo fiel naquilo que você está servindo. E quem é fiel, igreja, ele não trai, né? Ele não engana. Então, é isso que o nosso Deus está nos chamando, para nós sermos fiel a Ele. Não trocar Ele, o que é trair a Deus? Trocar muitas vezes Ele por algo do mundo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente troca Deus, você não está sendo fiel. Então, quando a gente trocamos Ele por algo do mundo, você não está sendo fiel. Então, seja fiel, seja zeloso com a palavra de Deus. O que é zeloso? É ter reverência, é ter respeito, né? Aonde que você chegar, que alguém estiver lendo a Bíblia, a palavra de Deus, você tem aquele respeito, né? Muitas vezes a pessoa diz: eu já sou pastor, eu não preciso ouvir, né? Tem pessoas que dizem: eu já ouvi essa palavra, eu não preciso mais ouvir. Não, tenha todo respeito com a palavra de Deus. Aonde o servo de Deus chega e tiver alguém lendo a Bíblia, né? Você vai parar a conversa, parar para ouvir, né? Vai ali observar o que está sendo lido ali. Hoje nós chegamos na casa de um rapaz, hoje, estou evangelizando, e lá estava uma banda de bebida e o som alto. E quando nós chegamos, ele mandou abaixar o som. E aquele rapaz querendo aumentar o som, e ele diz: abaixa o som, abaixa o som. Desligou. Teve outro que desligou o som totalmente. Na outra casa nós chegamos, estava bebendo, recebeu uma vez, desligou o som e ouviu. E o outro lá querendo aumentar o som, e ele abaixa o som. E depois ele declarou, dizendo que ele era crente, era servo de Deus e tinha se afastado. E hoje se encontrava na boca de bebida, né? Por isso que ele estava tendo aquele temor de abaixar o som para ouvir a palavra de Deus. Então a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, hoje nos ensina a nós ser fiel a Deus. É ter zelo pelas coisas de Deus, é ter zelo pela obra. Louvado seja o nome do Senhor. E obedecendo, Deus ele pôs sobre o nosso caminho, sobre a nossa vida, um mandamento. E o mandamento de hoje é obedecer a palavra que há nesse livro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós obedecemos, você está servindo a Deus com fidelidade. Então nós vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia, né? Durante essa semana, louvado seja o nome do Senhor. Durante essa semana, amado, a gente vai orar a Deus, agradecendo a Ele pelo livramento que Ele tem nos dado.
Durante essa semana, quantas pessoas não entrou no MF? Quantas pessoas não entrou no HUT? Não só aqui, mas em outros lugares. E hoje nós estamos aqui mais uma vez reunidos. Então é motivo de nós agradecer a Deus, né, por Deus ter nos dado livramento. A vontade do inimigo é que toda hora é como o inimigo sempre é como um leão bravo, é como um cachorro que está na corrente. A vontade é de pegar e de nos matar, mas Deus sempre Ele nos livra, porque assim como está escrito no Salmo 91, né, o Senhor nos livra do laço do inimigo. Somente Deus, se não fosse Deus em nossas vidas, porque nós passamos, nós não conseguimos enxergar, porque Deus não abre os nossos olhos espiritual para enxergar o que está ao nosso redor. Se vocês contemplassem o que está ao nosso redor, você não colocava nem um pé da porta para fora. Então Deus ele fecha, ele tampa essa visão para nós não ver o mundo espiritual. Se ele abrisse os seus olhos por um minuto, você ficava até louco, irmão. O mundo espiritual real ele existe. E a Bíblia diz que ele está ao nosso redor. Louvado seja o nome do Senhor. E você vê que o nosso Deus é tão forte, é tão poderoso, que Ele livra do laço da morte, nos dá livramento. O Senhor nos mantém de pé. Muitas vezes a praga, a doença, muitas vezes nos arrodeia, mas sempre o Senhor está dando-nos livramento. Às vezes o demônio da morte fica nos arrodeando, mas Deus só é no tempo, na hora certa. Então esse é o motivo de nós agradecer a Deus. Agradecer a Ele por livramento que Ele tem nos dado todos os dias. Davi, quando ele andava caminhando ali pelos campos, e ali ele dizia a palavra para Deus, lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi sempre estava satisfeito com Deus. Davi sempre estava satisfeito com a vida que Deus tinha dado para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não temos motivo de reclamar nada para Deus. Nós sempre temos que estar satisfeitos com a vida que Deus nos dá. Nós temos sempre que estar satisfeitos com aquilo que o nosso Deus tem nos dado. E sempre agradecer a Ele. Jesus ele diz: não se preocupa com o dia da manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Então feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor. Ore a Ele, agradeça a Ele por esse livramento. Agradeça a Ele por mais esse dia. Agradeça a Ele por Ele estar dando mais uma oportunidade para você se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. Ele está te dando mais um dia para se arrepender. Então, louvado seja o nome do Senhor. Não seja ingrato. Agradeça ao Senhor, porque é Ele que cuida. É Ele que cuida de cada um de nós. Porque, por isso que toda honra, toda glória, todo louvor é para Ele. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Eis aqui, Senhor, o teu povo. Eis aqui, Senhor, tua igreja, meu Pai, que se encontra reunido nesse lugar, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, meu Pai. Senhor, nesse momento entrego a vida de cada um em tuas mãos, Pai. Que o teu nome quer ser glorificado, meu Pai, em nossas vidas. Porque toda honra, toda glória é para ti, Senhor. Aleluia, Deus, bendito seja o nome do Senhor. Abençoe, Pai, a tua igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória é para ti, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Então, Senhor, nós te damos graça. Obrigado.
Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, pelo pão de cada dia. Nós te agradecemos pela nossa vida. E nós te agradecemos pela tua bondade, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, meu Pai, para conosco, Senhor. Senhor, toma nas tuas mãos, meu Pai. Traga de volta, Senhor, aquele que afastou da tua presença. Aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Verdadeiramente, Senhor. Porque aqueles que te conhecem, meu Pai, verdadeiramente, meu Pai, eles não te trairão, meu Pai, por nada nesse mundo, Senhor. Então, Pai, que nessa noite, meu Pai, que há salvação nesse lugar, Senhor. Nós clamamos, meu Pai, por vida, Senhor. Tocar, meu Pai, porque tem vida ainda, Senhor, que precisa se arrepender. Tem vida ainda que precisa, meu Pai, aceitar o Senhor como o Salvador da vida deles. Então, Jesus, vai tocando o coração de cada um, Pai. Vai tocando o coração dos teus filhos, Senhor. Não deixa, meu Pai, que eles venham perder a sua salvação, meu Pai. E assim, Deus, Senhor, nós oramos, te agradecendo. Oramos por essas vidas, Senhor. Toma em tuas mãos, meu Pai, opera, meu Pai, as tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor, vai transformando, Senhor. Querendo apresentar, Senhor, cada um, meu Pai, cada vizinho, cada morador desta rua. Senhor, que o Senhor, meu Pai, hás aqui, Senhor, família. Família precisando de cura, de libertação, de salvação. A família jovem, meu Pai, nesse momento, Senhor, precisando, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor, que venha ser liberto, Senhor. Então, Senhor, apresenta o Pai de Vitória em tuas mãos. Apresenta esta rua, Senhor, em tuas mãos. Opera, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor. E vai salvando, Senhor, cada um deles, meu Pai. E assim, Senhor, seja feita a tua vontade na vida deles, meu Pai. Nós pedimos te agradecemos em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E assim a igreja do Senhor diga amém, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. Glória. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor. O louvor da harpa. Bendito seja o nome do Senhor. Número 3. Vamos louvar o louvor da harpa, número 3. A igreja acompanha comigo. Nós vamos fazer um coral bem bonito para Jesus. Aleluia, Deus. Porque Jesus, Ele está nesse lugar. E Ele se encontra em nosso meio. A paz do Santo tem em ti, ó meu Jesus. Pois eu creio em tua morte sobre a cruz. Eu só confiando em ti estou vivendo, entoando aleluia a meu Rei. Sou glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Coisas do que eu
e meu Senhor. Como os anjos que eu louvo, eu também eu louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Aleluia, Deus. Cento e 127, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. O Senhor da sempre está chamando quem por mim a procurar. A alma que do mundo vão chorando. Aleluia. Fala Deus, fala Deus, se alegra, tenta o teu mandar. Fala. Faz o fogo santo queimando, torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra, tenta o teu mandar. Noivos são os que vão esperando, sempre tem esperança de ver Deus. Vai depressa ali anunciando que Jesus o leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra, tenta o teu mandar. Breve os trabalhos serão finos, pensa vão ao céu disputar, é lá no céu, e Jesus saudará tão bem-vindo. Esta glória espera alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra, tenta o teu mandar. Cento e 93, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Três. Minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são muito e infalível pra te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comove
dos altos céus, porque te abate, ó minha alma, e te comove, termina calma, não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Será em breve a dor em vida do dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, termina calma, não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. É a promessa do Senhor. Ele vai vir para levar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Então vamos louvar mais um louvor. Quem está alegre com Jesus, glorifica o nome dele. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Trazer aqui a Maria Vitória para louvar para o Senhor. Louvar o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Todos que vêm entregar a sua bênção, trazer um louvor, uma palavra, em nome de Jesus. Santa Igreja, pela paz do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Trazer para o irmão essa oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. A gente vai ler em João, capítulo 9. Capítulo 9. João, capítulo 9. Fica depois de aqui. Vai Lucas, Mateus, Lucas. Aí é João, é Evangelho. Evangelho de João. É o último Evangelho. Capítulo 9. Vamos primeiro, capítulo 9 em diante. Vamos ver uma coisa que só Jesus fez. E esse milagre é exclusivo de Jesus. Outra pessoa não fará. Para que uma pessoa seja curada, a primeira coisa que ela tem que ter é fé. Não é? Isso é também, para ser curado, tem que ser em nome de Jesus. Quando Jesus curava, quando Jesus estava na terra, em forma de humano, em forma de filho, ele curava em nome de quem? Hã? Não. Jesus apenas curava. Ele dizia assim: em nome de alguém, cura-te. Não. Ele chegava lá e apenas curava, porque ele é Deus. Então ele não necessitava de curar alguém em nome de alguém, porque ele mesmo é Deus. E aqui Jesus fez diferente. Ele primeiro curou, e depois que ele foi ao segundo encontro com essa pessoa que foi curada por Jesus, Jesus perguntou se ele tinha fé. Então veio primeiro a cura e depois a fé. Vamos ver quem foi essa pessoa? Capítulo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, que é professor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, está vendo aquele homem ali cego? Por que ele é cego? Quem foi que pecou para ele ser cego? É o Evangelho de João, capítulo 9. Professor, né? Rabi é professor. Explique para a gente. Aquele homem que é cego, ele é cego porque ele pecou? Ou porque os pais daquele cego pecou? E Jesus, como Rabi, como professor, respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra
e com saliva fez lodo, e untou o lodo aos olhos do cego. Então, dessa passagem bem aqui, a gente já lembra de quem? Jesus já tinha feito isso uma vez, só que ele repetiu, que Jesus não muda. Em que passagem Jesus fez isso? Lá em Gênesis, quando criou Adão. Ele criou Adão através do quê? Do barro da terra, não foi? Ali o pessoal disse, não, mas foi Deus. Mas Deus é Jesus. Então ele estava repetindo as suas ações ali. Ele pegou e formou do barro da terra o olho daquele homem, sem que ele pedisse. Adão pediu para nascer? Adão foi formado por Jesus, com suas próprias mãos. Ele pegou e modelou o homem do pó da terra. E assim ele o fez de novo. Só que dessa vez ele criou os olhos do homem. Ele cuspiu na terra, pegou aquele barro e formulou, sem que ele pedisse, assim também como Adão não pediu. Mas a gente vai ver lá na frente. Para que Jesus fez isso, né? Ele disse, vai-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, que dantes, visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava assentado e mendigava, porque ele era cego e mendigo. Então ele pedia para poder sustentar a sua vida. Uns diziam, é este, e outros diziam, parece com ele, mas não é ele. E ele dizia, né, sou eu. Então ele ouvia os vizinhos, né, as pessoas dizendo, será que é ele? Parece com ele? Não, ele dizia, não, mas sou eu. Pois como se abriu os olhos, né, todo mundo ficou espantado. E ele respondeu e disse, o homem, escuta só, o homem Jesus fez lodo. Olha o que ele chamava aqui, chamava Jesus de quê? De homem, né? Ele ainda não acreditava em Jesus, mas vocês vão lá na frente. Um homem chamado Jesus, olha como é que se referiu a Jesus, né? Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vá ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei e vi. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele respondeu, não sei. O pessoal perguntou onde estava Jesus, né? Então levaram ele aos fariseus, que eram os mestres da lei. Eles sabiam de tudo, né? Eles eram, tipo hoje em dia, uma pessoa que é graduada, pós-graduada, tem PhD, né? Em teologia. Então, os fariseus eram estudiosos da lei de Moisés, que na verdade é a lei de Deus, né? E era sábado esse dia quando Jesus fez isso. E tomaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como vira, né? Como é que ele conseguiu ver? E ele disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Ele falou simples, não foi? Como é que este homem, como é que ele fez para você ver? Ele disse assim, ele pôs barro no meu olho, pediu para me lavar, eu fui lavar e vi. Simples, né? Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. Estavam se referindo a quem? A Jesus, pois não guarda o sábado. Ou seja, Jesus ele manifestou uma cura no sábado, né? E os fariseus disse que Pai Senhor, irmã. E os fariseus disse assim, esse homem não é de Deus, porque ele está quebrando a lei. Ele está trabalhando, está curando no sábado. Olha como era o coração dos fariseus, né? Pois não guarda o sábado. Diziam os outros, como pode o homem pecador fazer sinais? Ele disse assim, se ele está trabalhando no sábado, ele não guarda a lei de Deus. Então ele é pecador. Como é que um pecador consegue fazer cura? Para dizer que não curou, né?
Eles estavam tentando dizer para a população que Jesus não curou. E tomaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta? Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Ou seja, eles não estavam acreditando que aquele homem tinha sido curado. Então eles tiveram a ideia de chamar os pais, para saber se realmente aquela pessoa era filho e estava vendo, né? Aí perguntaram, né? É este o vosso filho? Perguntou aos pais, né, do cego, se esse daqui é o filho. Como, pois, filho agora? Perguntou aos pais como aquele filho conseguiu ver. Sabe o que os pais responderam? E disseram-lhes: Sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego. Mas como agora vê, nós não sabemos. A gente sabe que é nosso filho, mas a gente não sabe por que ele está vendo. Né? Foi o que eles responderam. Ou que ele tenha aberto os olhos, não sabia nem quem tinha abrido os olhos dele, né? Naquele momento. Tem idade. Perguntaram a ele. Ou seja, ele já era adulto, né? Então, naquele tempo, um adulto, né? Ele falava por si. Não precisava dos pais para falar por ele. Acho que hoje em dia também é mais ou menos assim, não é? Quando é criança, né? O pessoal vai lá e pergunta para os pais da criança: foi verdade? Mas já sendo adulto, qual a necessidade de perguntar para os pais, né? Então, eles estavam falando isso, né? Eles tiveram sabedoria de falar isso para os fariseus. Pergunte a ele já é adulto, né? Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já que os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele Cristo, fosse expulso da sinagoga. Ou seja, eles já estavam planejando, se eles confessar que é Cristo, então a gente vai expulsar ele daqui. Certo? Por isso que os seus pais disseram: tem idade, pergunta a ele mesmo, né? E chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram, pela segunda vez perguntaram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Olha o que ele respondeu: se aquele homem que abriu meus olhos é um pecador, estamos falando de Jesus, eu não sei, mas eu sei que agora eu estou vendo. E mais na frente tem mais uma resposta, ó. Respondeu e disse: já vos disse que não ouviste, para que quereis tornar a ouvir? Quereis-vos porventura fazer também seus discípulos? Eles perguntaram várias vezes, como um homem te curou? Por que vocês estão me perguntando várias vezes? Vocês querem ser discípulos de Jesus? Olha a pergunta, né? Eles perguntaram lá para poder acusar Jesus, não então acusar o cego, né? E eles disseram assim: por que vocês estão me perguntando várias e várias vezes a mesma coisa? Vocês querem ser discípulos de Jesus? Para os fariseus, né? Então, os injuriaram, dizendo: discípulo dele, seja tu, né? Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Ou seja, eles se consideravam discípulos de Moisés, porque eles liam, estudavam as leis de Moisés naquela época. E se injuriaram, né? Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, que está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abriu os olhos. Ele não sabia onde ele era. Ora, nós sabemos que Deus, olha a parte melhor, que Deus deu sabedoria a esse cego. Olha as palavras desse cego. Observe. O que o cego falou? Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, né? Mas
se alguém temente a Deus e faz a sua vontade, este ouve. Glória a Deus. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. O que ele falou? Nós sabemos que Deus ouve apenas, né, aqueles que são deles, né? Não ouve os pecadores. Então aquele homem que abriu os olhos dele, ele sabia que não era pecador. Porque Deus está ouvindo, né, aqueles homens que são santos. Era o pensamento dele, né? Temente a Deus e que faz a sua vontade. Olha o que ele falou, né? E diz que nunca tinha acontecido isso desde o início do mundo. E se este não for de Deus, nada poderia fazer. Olha a resposta, né? Aos fariseus. Acho que deixou os fariseus lá embaixo, né? A sabedoria. Aí, ó. E responderam e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado. E nos ensina a nós. Olha aí, ó. Ele estava ensinando. O cego, né? O que era antes cego, estava ensinando a quem? Aos fariseus. Dizendo: Este homem ele não é pecador. Senão ele não poderia fazer esses sinais. E eles se injuriaram, né? Como pode tu, que é um pecador, estar ensinando a gente que é estudioso, né? Expulsaram ele dali. Agora que vai entrar a segunda vez que Jesus apareceu aqui, ó. Aleluia. Aqui, ó. E expulsaram, né? E Jesus ouviu o que tinha expulsado e encontrou e disse-lhe: olha, ó, Jesus encontrou ele uma segunda vez, esse mesmo cego, já vendo, né? E perguntou ao cego, né? Crê tu no Filho de Deus? Olha aí, a pergunta de Jesus, né? Aleluia. E o cego respondeu e disse: quem é ele? O Filho de Deus. Não sabia nem quem era o Filho de Deus. Esse cego que não sabia nem quem era o Filho de Deus. Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele, né? E Jesus disse: tu já os tem visto, e é aquele que fala contigo, né? Ou seja, sou eu. Falando Jesus sou eu, né? Não sabia nem quem era Jesus. E aí, ó. E aí, a partir daí, ó, ele disse: creio, Senhor. E o adorou. Viu? Então, Jesus primeiro curou aquele homem que não sabia nem quem era Jesus, né? Por quê? Porque ele é Deus. Ele pode curar. Independente se a pessoa pediu ou não, porque ele é Deus. Outra pessoa não pode não, ninguém da face da terra. Ele primeiro vai perguntar: crê em Jesus, Jesus vai te curar, né? Nenhuma pessoa da face da terra consegue fazer isso. Apenas Jesus, porque ele é Deus. E ele faz o que ele quer. Então ele curou aquele homem e depois veio a segunda vez e perguntou se ele era o Filho de Deus. E ele perguntou: mas quem é o Filho de Deus? Tu está vendo ele. E a partir daquele momento ele creu e teve fé em Jesus como Filho de Deus. Amém? Então ele fez o contrário. Jesus fez de uma forma diferente, né? Ele primeiro curou, aí depois ele perguntou e salvou aquele homem, porque a partir daquele momento ele entendeu que ali era o Filho de Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. É verdade. Obrigado pela oportunidade, Glória a irmão. Deus. Você está aqui, todo mundo aqui, quer ficar sozinho aqui, é? Amém. Mas você está aqui, Glória a Deus. Bendito será o nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Vamos louvar mais um louvor, né? Mostre já trouxe uma porção da palavra, falando sobre cura, sobre fé, né? Bendito será o nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vai estar louvando o louvor das ofertas. Em nome de Jesus. Antes de louvar o louvor das ofertas, eu quero trazer com Francisco uma oportunidade. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Lê uma palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Depois vai louvar um louvor.
Já tinha marcado trabalho. Ele já tinha marcado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Qual foi aquele dia de sol que eu não encontrei aqui não? Tudo bem. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, fui na contramão. Mergulhei de cabeça em um abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. Na ponte da vida, com a morte eu cruzei. De outro lado eu vi, despedaço no chão, minha alma apagada na escuridão. As garras da morte o Senhor me arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Hoje estou bem, mas já estive mal. Só dia de sol, mas já fui temporal. Fui barra deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Pois eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus confessou. Eita, Jesus. Aleluia, Deus, glória a Deus. As garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca vi. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Estou bem, mas já estive mal. Só dia de sol, mas já fui temporal. Fui barra deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Pois eu sou verdade, mas já fui engano. Já
Jesus, ele conserta, né? Ele transforma. Abra sua Bíblia, vamos ler uma palavra. Deuteronômio, capítulo 28. Muitos me conhecem, A palavra das ofertas. outros me conhecem só de ouvir. Capítulo 28. Alguns são de perto, outros de longe. Deuteronômio 28. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou. Aleluia. Então, após foi louvar o louvor das ofertas, o irmão vai ofertar em nome de Jesus. Deuteronômio 28, versículo 1. Vai falar, agora nós vemos esse capítulo. Vai falar sobre as bênçãos sobre os obedientes. Somente aquele que obedece recebe as bênçãos do Senhor. Então Deus, ele vai convidar a cada um de nós, através dessa palavra, através desse capítulo, Deuteronômio 28. Você já é uma bênção, mas essa bênção que Deus aqui está falando é uma bênção financeira, é uma bênção aqui na terra, né? Todos nós queremos ter bênção, né? Financeiramente. E a Bíblia diz que em nossa vida há um espírito maligno que ele entra na vida da pessoa, se chama devorador, o migrador, né? Ele entra na vida da pessoa e muitas vezes ele bloqueia, né? A bênção da pessoa. Então só tem uma forma de fazer, né, de esse demônio não ter permissão de entrar na nossa vida. Só tem uma maneira, né, para esse demônio não entrar na nossa vida. É através nós vamos ler a palavra, nós vamos entender, né? Porque se nós ouvir essa palavra aqui, é uma promessa de Deus. Vamos ler o versículo 28, versículo 1, capítulo 28. Para nós se livrar desse demônio, que se chama devorador, migrador. Ele chega devorando tudo, igualmente gafanhoto. Quando chega numa lavoura, um grupo de gafanhotos chega na lavoura e devora tudo rápido. De repente está tudo embaixo, tudo no chão, né? Porque são muito rápidos, assim os demônios devoradores. Tem gente que é de uma noite por dia, ele começa, né, ele não entende, de repente ele tem as coisas, rapidamente vai acabando. Ou de repente, sabe aquele irmão, aquela irmã tinha tudo e hoje está, né, destruído, né? Então é esse demônio que ele entra na vida da pessoa e destrói, né? Então nós livramos através daqui, ó. Olha o que diz aqui a Bíblia. Ó, primeiro diz assim, ó, se fielmente obedecer a palavra de Deus, né, e ter o zelo de seguir todos os seus mandamentos, né? Primeiro fazer o que? Obedecer a palavra de Deus, o que está sendo ensinado, né? Se você fielmente obedecer e ter zelo todos os mandamentos do Senhor, né? Aí diz assim, ó, o teu Deus te exaltará sobre toda a nação da terra. Você sabe o que é exaltar? É tirar a pessoa lá de baixo e colocar em cima, né? Fazendo comparação, o irmão não tinha nada, e de repente o irmão está lá em cima.
né, financeiramente, né? E isso é Deus que exaltou ele. Por quê? Porque ele foi fiel naquilo que foi ensinado, né? Que está sendo ensinado. E ele diz no versículo 8: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Está vendo? E te acompanharão. Aqui está dizendo o que? Acompanharão. É você que vai atrás, ou é a bênção que vai atrás de você? É a igreja. É a bênção que vai atrás. Está vendo aí, irmão? É a bênção que vai atrás de nós. Não é nós que vamos atrás de bênção. E tem pessoas que dizem assim: vamos acabar aqui, vamos para outro canto, porque aqui parece que é a maldição. Nós vamos para outro lugar, porque lá nós vamos ter a nossa bênção, né? Até gente de igreja mesmo que pensa assim: eu vou sair dessa igreja e vou para outra igreja, porque lá eu vou ser abençoado, né? Parece que aqui não tem bênção. Irmão, a Bíblia que está nos ensinando que nós não vamos andar atrás de bênção. É a bênção que vem atrás de nós. Primeiro tem que fazer o quê? O que diz no começo do capítulo? Se eu ouvir fielmente a palavra de Deus e obedecer, né? É o 2 diz: a bênção vai atrás de você. Ela pode te acompanhar. Aonde que você chegar, você está aqui em Teresina. Se você for lá para Brasília, São Paulo, qualquer canto do mundo, a bênção vai estar lá com você. Aonde que você estiver, você pode estar no meio de uma ilha, do mato, mas a bênção está lá no meio de você. Louvado, aonde você colocar a planta dos teus pés, a bênção está lá junto. Por quê? Porque você é fiel a Deus. Porque quando nós somos fiel ao nosso Deus, Deus ele vai te exaltar, porque ele também é fiel para conosco. Ele diz assim, o 3: bendito será tu, o inglês, está falando comigo e com você. Bendito será no 3, tu na cidade. Está vendo? Não está dizendo aqui só é no lugar. Ele não está especificando aqui o lugar, dizendo cidade tal, lugar tal, né? Que tu será abençoado. Não. Na cidade, aonde que você estiver, aonde que você chegar, a bênção estará ao teu lado. Então tu serás bendito. Que é bendito? Serás abençoado nos campos. Serás abençoado também os teus filhos. Até os filhos participarão da bênção. Amém? No versículo 4. Então, você escolherá da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E terá, aqui na Bíblia fala assim: bezerro, e carneiro, cordeiro e rebanho. Porque naquele tempo eles criavam muito, né? Eles criavam gado, carneiro, ovelha. E se uma ovelha parisse um cabrito, irmão, ela ia passar a parir 2 cabritos. Porque era a bênção de Deus, era tão grande na vida deles. Deus estava ensinando eles a ser fiel, né? Então, a partir desse momento, a Bíblia, nós não criamos. Quem que cria carneiro aqui? Quem que cria gado aqui? Nós ainda não criamos, nós não somos criadores, né? Mas nós vamos dar o que nós temos. Então, nós vamos ficar de pé para nós louvar esse louvor. E você vai pegar o melhor que você tem e colocar na sua mão. E no momento que estiver louvando, você vai trazer até nessa caixinha, né, santa, abençoada, e colocar aqui dentro. Né? Naquele tempo eles traziam um carneiro, uma ovelha, mas nós não criamos, somos criador. O que nós ganha não é cereais, nós trabalha, ganha é dinheiro. Hoje, né, mudou as coisas. Então nós trazemos aquilo que nós ganhamos. Então a oferta que entrar aqui é para abençoar, né, na obra do Senhor. Então nós vamos louvar um louvor para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E no momento que estiver louvando, os irmãos vai ofertar.
conseguiam. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos louvar esse louvor com a igreja. Esse irmão vai dar o melhor para Jesus. Ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre toda a nação, onde eu passar. Eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão à minha onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a voz de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o Deus Santo e poderoso. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoe, Pai. O Senhor meu Deus me exaltará sobre toda a nação. E eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei onde eu passar, abençoado será quando eu ouvir a sua voz. Aleluia. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será
Obrigado, Jesus. Abençoe a tua igreja, Pai. Abençoe, Senhor, essa caixinha, meu Pai, da tua oferta, Senhor. Multiplique, meu Pai, as bênçãos, Senhor, nessa caixinha. Abençoa a vida de cada irmão que abençoa a tua casa. Abençoa a vida deles, meu Pai. Multiplique a bênção deles também, meu Pai. Porque quanto mais eu tiver, mais eu vou ter que abençoar a tua obra. E assim nós agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. E a igreja diga amém. Amém, igreja. Glorifica a Deus com uma salva de palmas bem forte. Amém. Vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de... Eu não perdi a palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, eu estava com uma palavra aberta aqui, mas esqueci. Santo és o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Tu és o Deus santo e fiel. Abençoe, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe a tua igreja. Abençoe, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Assim nós te pedimos. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tu és um Deus santo e poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Marcos capítulo 9. Marcos. Versículo 14. Jesus cura um menino possesso. Jesus cura uma criança. Aleluia. Marcos capítulo 9, versículo 14. Amém? Acharam todo mundo? Glória a Deus. Versículo 14. Diz assim: assim que chegaram onde estavam os discípulos, os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor dele. E os mestres da lei discutiam com eles. Logo que a multidão percebeu, Jesus
mandando depressa correr para ele e saudavam. Então Jesus dirigiu a palavra ao escriba e inquiriu que discuteis com ele. Contudo, um homem no meio da multidão, versículo 17, replicou: Mestre, trouxe-te um menino, meu filho, que estava tomando por um demônio, e que ninguém que o impedisse de falar. E onde quer que este o toma, joga no chão, então ele espuma pela boca, rende os dentes e fica todo rígido. E roguei ao teu discípulo que expulsasse, esse espírito maligno, mas eles não conseguiram. Aleluia, Deus. Ademoestou-lhe Jesus e disse: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Traz esse menino aqui. Amém. Vamos orar por essa palavra em nome de Jesus, irmão. Coloca a mão na palavra de Deus. Santo és o teu nome, Senhor. Senhor, eis aqui a tua palavra. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, Deus, que está em nosso meio, o teu Espírito Santo, Pai, que está aqui nesse lugar, que ele se faz presente em nosso meio, e ele passeia em nosso meio. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que está aí do teu lado, intercedendo por nós. Te pedimos em nome do teu Filho amado, que o Espírito Santo de Deus que está aqui, o Consolador, que ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, abrir nossos olhos, para que nós tenhamos o entendimento dessa palavra. E essa palavra venha trazer um efeito sobre as nossas vidas. E assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra venha nos tocar, porque há poder na tua palavra, Senhor. A tua palavra tem poder para transformar, expulsar demônio e transformar a vida. E assim nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém, amém, igreja. Amém, meu Senhor, Santo de Deus. Bota um pouquinho da água. Irmão, muitas vezes nós achamos que só nós passamos por luto, por sofrimento. Aqui eu quero contar uma história de um pai que tinha um filho e esse pai sofria. Porque, amado, você não tem noção de um sofrimento, igreja, de um pai. Aqui quando fala de um pai, mas não é só um pai, mas também uma mãe, porque às vezes não é um pai, mas às vezes é a mãe também. Mas nesse caso aqui era um pai, não era uma mãe, era um pai. Mas o que tem de mãe também aí sofrendo, com filhos, os filhos possessos por demônio e demoniado. Esse pai, ele não tinha alegria na casa dele. Esse pai, ele não tinha paz. Ele não era aquele pai que quando chegava um dia de seu filho completar ano, de fazer aquela festa de aniversário para o seu filho, esse pai não tinha essa alegria de fazer isso. Porque esse pai sofria com esse filho. Veja só como era a vida dessa criança. Essa criança vivia espumando pela boca. Essa criança vivia se rastejando pelo chão. Essa criança, ela não falava. Essa criança, ela não ouvia. Para você ver o que o demônio faz na vida de uma pessoa.
Você tem um filho que você está com ele aqui na sala, conversando, de repente, irmão, aquele filho cai no chão, espumando pela boca, né? Tremendo todo, e ali você não tem para onde correr. E principalmente nesse tempo aqui, nesse tempo não tinha médico, hospital, não tinha aquele negócio assim, irmão, chama o SAMU, né? Não, esse pai não tinha para quem chamasse. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos pegar aqui o versículo 17. Aqui no 14 diz que quando Jesus chegou, né, os demais discípulos observaram, e ali começou a aglomerar uma multidão de pessoas ao redor de Jesus. A Bíblia diz que até o mestre da lei discutia, porque eles discutiam sobre religião, sobre a lei. E esse pai aqui, eles não, mesmo por ele não conhecer a lei, por ele não conhecer a palavra de Deus, creio eu que esse pai talvez era até analfabeto. A Bíblia não diz a condição desse pai, mas era um pai que não tinha conhecimento, né? E ali esse pai, veja só o versículo 17, quando ali se dirigiu a palavra, Jesus falando para os escribas, né? E eles estavam ali discutindo sobre lei. Esse pai, no versículo 17, começa ali. É como você chegar num lugar, irmão, e você precisando de receber uma bênção, uma cura, uma atenção, algo, porque você está passando por um aperreio, um aperto, né? Uma luta. É como você vai no ambiente onde que se encontra um prefeito, um governador, um presidente atrás de algo, e ali você chega ali, está ali aquela bancada de vereador, de prefeito, deputado, tudo discutindo sobre obra, e você chega ali com vontade de entrar na conversa, mas não pode, porque ali só está aqueles grandão, os doutores da lei, né? E ali esse pai, com vontade de chegar até Jesus, conversar com Jesus, falar, contar o problema dele para Jesus, porque esse pai já tinha ouvido falar de Jesus, e eu disse, esse homem é mais um que pode resolver minha situação. E no versículo 17 aqui, diz assim, contudo o homem, no meio da multidão, ele fez o quê? Ele replicou, né? É como ele interrompeu aquela reunião ali. É como ele entrou no meio da conversa, que estava ali Jesus, os escribas, se falando, conversando ali, e Jesus replicando com eles, falando sobre a palavra de Deus, porque os escribas não acreditavam em Jesus. Os escribas, eles confiavam na lei, não acreditavam que Jesus expulsava demônio. Ele dizia assim, isso aí ele expulsa demônio através de demônio. Ele expulsa demônio através de um Deus Bezebu, que é um Deus que eles adoravam naquele tempo. E Jesus diz, demônio não expulsa demônio. Satanás não expulsa Satanás. Jesus ele falou nas suas palavras. Esse homem aqui estava tão desesperado, irmão, porque só quem sabe, tem um ditado que diz, só quem sabe aonde o sapato aperta é quem calça ele. Esse homem estava desesperado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele gritou no meio daquela multidão, e ele disse o que? Mestre! Vamos ao versículo 17. O demônio estava sobre a vida do filho dele. Irmão,
Por isso que Jesus diz assim, ó: só vem a mim quem tem fome, quem tem sede. Só que me procura o necessitado, aquele que precisa. Qual foi a palavra que esse homem chamou Jesus? Mestre! Desesperado. Mestre! Dali Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 17. Contudo, um homem no meio da multidão replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio. Que impede de falar. Então aquela criança, ela estava possessa por um demônio. E a ação daquele espírito maligno, irmão, que a Bíblia chama de anjo caído, a Bíblia chama de Satanás, impedia. Você viu que aquele demônio estava na mente daquela criança. Aquele demônio estava na língua daquela criança. Louvado seja o nome do Senhor. Para você ver que o inimigo ele é tão cruel, igreja, que ele, muitas vezes nós tem dó das crianças, né? Nós tem dó das crianças. Às vezes nós não vamos pôr nas crianças algo que a criança não pode fazer, não pode suportar. E você vê que o inimigo é tão cruel, o Satanás é tão cruel, que ele não tem dó nem de nada, irmão. Né? Até mesmo uma criança. Você sabia que uma criança, muitas vezes você pensa que uma criança, ela não recebe o espírito maligno, possesso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali aquele homem gritou, no meio daquela multidão. E o versículo 18 ele diz: onde quer que este é tomado, como diz assim, aonde que o meu filho estiver, o demônio pega ele, o demônio joga ele, o versículo 18, o demônio joga ele no chão, e ele começa a espumar pela boca. Aleluia, Deus. Começa a rigir o dente. Aleluia, Senhor. E mestre, e ele falando com Jesus, e ele dizendo: mestre, eu levei o meu filho até o teu discípulo para expulsar o demônio, mas eles não conseguiram expulsar. E nesse momento aqui, Jesus ele se indignou. Jesus ele ficou indignado. Por quê, irmão? A falta de fé, né? A Bíblia diz que a pessoa com a falta de fé traz medo sobre aquela pessoa, faz que aquela pessoa venha desistir, faz que aquela pessoa venha sair dos caminhos do Senhor. Porque o inimigo ele vai começar a operar para que você venha ter medo e muitas vezes se afastar dos caminhos do Senhor. O inimigo é terrível, o inimigo é cruel. Muitas vezes ele vai usar até um filho da pessoa, como eu estava usando o filho desse homem. Muitas vezes ele não pode tocar em ti, mas ele vai tocar no filho. Para quê? Para que venha abalar a tua fé. Para que você diga assim: eu venha sentir medo. E dizer assim: eu não vou mais. Parece que quando eu fui para Jesus, o inimigo tocou em mim, tocou em meu filho, né? E ali faz você parar. E aqui o Jesus ele ficou indignado com o discípulo, por falta de fé, com medo, por ver a situação daquela criança, e não pôde fazer nada, até menos expulsar aquele demônio daquela criança. Porque tem discípulo que é assim, irmão. Tem irmão da igreja
que muitas vezes dentro da igreja, irmão, é uma conversaria toda dentro da igreja, mas que quando um demônio se manifesta na vida da pessoa, ele até corre. Dentro da igreja ele é uma conversaria danada dentro da igreja, conversando com todo mundo. Não que o demônio se manifesta, e se ele estiver na cadeira da frente, ele vai lá para trás e se esconder com medo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui era o de Jesus. E Jesus ficou indignado com ele, disse assim: mas que geração é essa? Até quando eu vou aguentar isto? No versículo 19: ó geração sem fé, ele diz: traga logo para mim essa criança. O versículo 20: e logo trouxe, e assim o Espírito, viu Jesus, no mesmo instante provocou uma confusão no menino. Está vendo, igreja? Porque Satanás, ele vem para fazer isso, para fazer confusão. Ele faz confusão dentro da igreja. Ele vem na vida das pessoas para fazer confusão, né? Às vezes na família, dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aquele inimigo veio sobre aquela criança, ele fez uma confusão ali. Até mesmo Jesus, quando diz que geração é essa, né? Até mesmo porque ele queria trazer, tornar aquele ambiente ali tão confuso, para que ninguém não vinha entender nada ali. E ali, vamos já encerrar aqui o versículo 21. Aleluia. E ali o menino caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. O versículo 21, então Jesus ordenou ao pai do menino: há quanto tempo lhe está acontecendo isto? E o pai do menino declarou e disse: desde a infância. Desde a infância, desde criança. Está vendo, irmão? E Satanás atua na vida da nossa vida, já desde criança. Vem, igreja? Já desde pequeno que Satanás já atua na nossa vida. Não vai dizer assim: ah, não, o demônio não, na minha vida não. Não é você falar que não vai sair, não, irmão. Eu confesso para os irmãos que Satanás já atuou na minha vida desde criança. Desde criança ele atua na vida das pessoas. Se você, amado, não se entregar para Jesus, não tiver uma entrega verdadeiramente, Satanás ele não vai sair da nossa vida. Então precisa se entregar. Então aqui, vamos ficar de pé para nós orar, para encerrar com Jesus. E eu quero fazer uma coisa. Nesta noite, quem quer se entregar para Jesus nessa noite? Satanás só vai sair da vida da pessoa quando a pessoa se entregar para Jesus. Você vê que aqui o inimigo é desde criança, desde a infância, que o inimigo estava na vida dessa criança. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus foi lá, ordenou, deu uma ordem para que aquele demônio viesse sair da vida daquela criança. E aquele demônio saiu. E aquela criança tornou a falar. Você sabe qual foi a primeira palavra que aquela criança chamou? Que não deu o nome aqui, mas dá para nós saber. Quem sabe qual foi a primeira palavra que a criança chamou quando o demônio saiu da vida dele? Quem sabe? Pai. A primeira palavra que ele chamou foi pai. E o pai dele nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido o filho dele chamar ele de pai. E ele chamou. Então vamos ficar de pé. Quem quer receber Jesus como pai? Quem quer receber o nosso Deus como pai? Vem aqui na frente para nós orar. E você entregar a sua vida para Jesus.
Quem quer entregar a vida para Jesus nesta noite? Se você não faz nem precisa vir aqui, só limpa a mão que eu vou ir e oro por você. Amém? Então nessa noite não tem. Então fecha os teus olhos, nós vamos orar e encerrar nesse momento em nome de Jesus. Pai, Senhor, és aqui, meu Pai. Nós pregamos a tua palavra e ensinamos, Senhor. Seja feita a tua vontade, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, tenha misericórdia da vida daqueles que ainda não te aceitaram. Eles iam sentir um desejo, Pai. Assim como essa criança, quando o demônio saiu da vida dele, a primeira palavra que ele chamou foi Pai. Porque assim, Pai, quando você chega na nossa vida, o demônio ele sai. E ali vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, meu Pai, ele vem sobre a nossa vida. E quando o Espírito Santo chega, meu Pai, nas nossas vidas nós passamos a ser filho teu. Então, Pai, abençoa, Pai, toda esta igreja. Eu abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga amém. Amém, igreja? Todos estão abençoados, só uns aos outros na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.